Você está pensando em tomar isotretinoína para acabar de vez com as suas espinhas e curar a sua acne? Ou já está começando esse tratamento e está ansioso em relação a alguns efeitos colaterais ou como que ele age nos primeiros dias, nas primeiras semanas? Assista esse vídeo. Eu sou o Luiz Gameiro, médico dermatologista. Mais uma vez, bem-vindos ao canal. Quem não se inscreveu, aproveita já! O motivo desse vídeo é compartilhar com vocês experiências do dia a dia do consultório, aqui que os pacientes trazem essas dúvidas no início do tratamento com esse medicamento chamado isotretinoína, com o nome comercial de Roacutan, que é um medicamento capaz de curar as espinhas, curar a acne do jovem. E as pessoas perguntam, Gameiro, como é que é? Minha pele vai piorar muito? De uma hora para outra vai sair muitas espinhas no começo do tratamento, nos primeiros dias, primeiras semanas? Eu devo me preocupar? Tem pessoas que já até me falaram, doutor, eu prefiro não tomar esse remédio. Um paciente hoje, inclusive, falou, doutor, eu prefiro não tomar porque eu estou com medo de no início do tratamento as minhas espinhas piorarem muito. E outra coisa em relação aos efeitos colaterais, o começo é sempre algo desconhecido e que traz um certo medo, uma ansiedade, um receio. Então, a gente tentar falar aqui de uma forma mais simples e compartilhar com vocês o que as pessoas me falam que estão fazendo uso desse tratamento e como é essa experiência. Veja só, todo início de tratamento ele tem uma mudança, é uma fase de transição, eu costumo falar. Então a gente acaba, em alguns casos, piorando para depois, logicamente, melhorar muito. Mas por que isso acontece? O medicamento isotretinoína, ele age através das 4 fases da doença, dos 4 mecanismos que desencadeiam a acne. Então, se vocês pensarem, o primeiro mecanismo é o aumento da produção de sebo, que faz a pele produzir muito sebo, e o segundo é o entupimento desse sebo e, consequentemente, acaba inflamando a pele, e o quarto é a infecção por bactérias. Por isso que a espinha tem aqueles pontinhos amarelos, são bactérias que acabam infeccionando essa região. Então, no início do tratamento com isotretinoína, o que acaba acontecendo, muitas vezes tem muito sebo ali acumulado dentro da pele, você começa a tomar um remédio que age diminuindo essa produção de sebo, mas ele empurra o que já foi produzido. Então você pode ter uma piora. Existe uma forma de tentar atenuar isso, que eu vou comentar mais à frente no final do vídeo, para vocês entenderem que existem maneiras de a gente contornar isso, e você pode conversar sobre esse assunto com o seu médico, na consulta, quando estiver fazendo as orientações do seu tratamento. Mas a outra questão é que assim, durante o tratamento, essa piora, ela pode acontecer. O que é importante saber, não é todo paciente que vai ter uma piora no tratamento. E geralmente ela ocorre no primeiro mês. Ou seja, nos primeiros dias você pode sentir com a ação do medicamento uma leve piora, mas ela é transitória. A grande maioria dos pacientes, depois de um mês, já começa a notar a grande melhora desse método de curar as espinhas. Mas se você piorar, é importante comunicar ao seu médico, porque existem formas disso ser atenuado. E o outro ponto, outro receio e muitas perguntas dos pacientes em relação a efeitos colaterais. Como que é? Eu vou começar a tomar essa cápsula e aí o que acontece com o meu organismo? A gente vê sim mudanças basicamente na pele. A grande maior parte das pessoas que vão tomar vão perceber a pele mais seca. Lógico, ele vai bloquear aquele aumento da produção de sebo. E quando eu falo pele, a pele como um todo. O principal é o lábio. Então, praticamente 99% das pessoas vão ter o lábio ressecado e forma uma certa inflamação por esse ressecamento, que a gente chama de queilite, que é a inflamação dos lábios. Eu falo para vocês aqui, experiência própria, todos os pacientes acabam tendo essa inflamação e o lábio fica visivelmente mais inflamado e ressecado, às vezes com algumas feridas. A gente fala para os pacientes, vamos parar então o tratamento, já que está reclamando do lábio, ou que está... Não, doutor, pelo amor de Deus, vamos continuar, eu quero continuar o tratamento, isso aqui eu dou conta. E existe sim formas de atenuar, que é através de pomadas específicas para o lábio, que diminui essa inflamação e ajuda a regenerar e você atravessar esse processo de forma muito boa. Mas isso realmente acontece, o lábio é o grande campeão aí, vamos dizer assim, dos efeitos colaterais desse medicamento, mais efeitos na pele. E outras regiões da pele também podem ressecar. Então eu falo aí a pele do rosto e a pele do corpo.
Então, às vezes, quem está começando o tratamento no inverno pode sofrer mais, e no verão, como a gente tem uma pele mais suando e também um pouco mais oleosa, isso às vezes não sofre tanto. E pessoas com alergias, tipo dermatite atópica, né? Aquelas pessoas bem alérgicas ou com rinite, bronquite, acabam tendo uma pele mais sensível, e quando o remédio diminui essa produção de sebo, esse ressecamento pode incomodar, mas existem formas de atenuar com hidratantes específicos, mas é importante ter cuidado com a sua pele, principalmente no banho. E ela também fica mais sensível ao sol. Esse medicamento, que é um derivado da vitamina A, deixa a pele fotossensível. Então não dá para você se expor ao sol sem proteção. Então, tanto que sai já com o início do tratamento, o paciente vai perceber essa sensibilidade. Então, um dia está um pouco mais ensolarado, a sua pele parece ter uma tendência de queimar. Então, não deixe de usar o filtro solar. Tanto de manhã, você escova os dentes e já passa o filtro no rosto, e depois do almoço, repete para proteger a sua pele dessa sensibilidade. Mas veja, fazendo tudo isso certinho, você vai tolerar bem. E se for uma exposição mais intensa, use chapéu, óculos escuros, outras formas, e tente evitar o período do meio-dia, que é o horário que a intensidade da radiação é maior. Além disso, pode ressecar também a narina, né? E os olhos. Algumas pessoas queixam disso. Aí a gente orienta tratamento com soro fisiológico para poder lubrificar bem essa questão da narina, porque ele também diminui a produção, né, da mucosa, né, dessa glândula, que acaba produzindo também a nossa secreção mucosa. E os olhos, a mesma coisa, um colírio com lágrima artificial geralmente dá conta, mas queixas mais específicas a gente acaba orientando aí procurar um médico oftalmologista, um otorrino, mas a maioria dos casos, medidas simples já melhora, e é mais isso no início do tratamento. Outra coisa é em relação ao intestino. Algumas pessoas também têm diminuição de secreção intestinal e podem ter o intestino mais ressecado durante o tratamento. Por isso, muito importante você ingerir bastante água para ter um hábito intestinal melhor, mas algumas pessoas podem ter dificuldade de evacuar, mas sempre converse com o seu médico, que também existem maneiras de atenuar essa questão. Uma dieta com bastante fibras e a ingestão de água geralmente ajuda bastante. Mas eu já tive pacientes que reclamaram até de sangramento, um leve sangramento na região anal por conta do ressecamento do remédio. Mas isso tudo é manejável. E também alguns casos mais raros de ressecamento da região genital. Então, tanto homens ou mulheres podem perceber isso. Então, começando o tratamento de forma leve e tendo a atenção nesse sentido, vai fazer você atravessar essa fase, mas são casos muito específicos. O que eu falo, a grande maioria dos pacientes vão ter apenas um ressecamento da pele e do lábio. É isso que a gente orienta de praxe. Mas se porventura tiver alguma queixa relacionada a esses outros locais, saiba que isso é possível de acontecer, porque o remédio age como um todo no organismo, mas que não é nada grave. E como eu havia prometido, existem formas da gente tentar atenuar esses efeitos colaterais no início do tratamento, e essa meio que piora abrupta que pode acontecer em alguns pacientes. Uma maneira que a gente vê na prática é começando com uma dose menor. Pacientes que às vezes já começam com uma dose mais alta, aquela mudança mais abrupta traz no organismo uma adaptação mais difícil. Então, começando com doses menores, a gente consegue, na maioria das vezes, evitar efeitos colaterais tão intensos, porque tudo é dose dependente. Se eu dou uma dose mais alta, a tendência é ressecar mais a pele, ressecar mais os lábios e, eventualmente, também já ter abruptamente uma piora da acne para tentar jogar todo aquele sebo para fora de uma vez só. Então, uma elevação de dose gradual que o seu médico pode fazer é uma maneira que, eventualmente, consegue evitar a maioria desse problema. Mas não se preocupe com isso, essa transição ela é curta, você vai se adaptar. Depois, no primeiro mês, você vai sentindo, já tem muitos pacientes que já notam, em torno de metade dos pacientes já notam a melhora no primeiro mês. Mas tenha paciência, se a sua melhora está um pouquinho mais lenta, o remédio age, você vai percebendo esses benefícios gradativamente, e na dúvida sempre converse com o seu médico, torça para o seu tratamento e até mais.